Senhoras e senhores, boa noite. Em nome da Câmara Municipal de Goiânia, damos as boas-vindas a todos nessa sessão especial em homenagem à Conframadego, Convenção Fraternal das Igrejas e Ministros das Assembleias de Deus, proposta pela vereadora Priscila TJ. Para presidir a mesa dessa sessão especial, convidamos a vereadora Priscila TJ. Para compor a mesa, convidamos o deputado estadual, excelentíssimo senhor Lincoln TJ. O assessor especial, o pastor Romeu Ivo de Almeida, neste ato representando o excelentíssimo senhor governador do estado de Goiás, José Wellington de Figueiredo Júnior. O assessor especial, André Custódio Moreira Júnior, neste ato representando o excelentíssimo senhor prefeito Iris Rezende. O pastor José Messias dos Santos, presidente da Convenção Fraternal das Igrejas e Ministros das Assembleias de Deus, Conframadego. Senhor Luciano Dantas, neste ato representando o excelentíssimo governador, ex-governador Marconi Perillo. Pastor Felizardo Batista da Silva, neste ato representando o pastor José Wellington, presidente da Casa Publicadora das Assembleias de Deus, CEPAD. Pastor da Assembleia de Deus Betel, senhor Gentil Rosa de Oliveira. Com a palavra, a presidente, para a declaração de abertura dessa solenidade. Senhoras e senhores, boa noite. Em nome da Câmara Municipal de Goiânia, damos as boas-vindas a todos nessa sessão especial em homenagem à Conframadego, Convenção Fraternal das Igrejas e Ministro das Assembleias de Deus, proposta por mim, vereadora Priscila TJ. A todos, a paz do Senhor. Sob a proteção de Deus, declaramos aberta essa sessão especial. Convidamos a todos em posição de respeito para ouvir o hino nacional, interpretado pela Banda do Corpo de Bombeiros, sob a regência do maestro Capitão Veiga. Anunciamos o pronunciamento da vereadora Priscila TJ, autora da proposta de realização dessa sessão. Mais uma vez, uma boa noite a todos. Eu vou começar já pedindo desculpa se alguém perceber que eu estou um pouco nervosa, porque é um dia muito importante e emocionante para nós. Eu quero cumprimentar meu esposo, deputado estadual Lincoln TJ, representando nessa noite a Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. Cumprimentar o pastor Romeu Ivo, representando o nosso governador, José Wellington. Cumprimentar o representante do nosso prefeito,
senhor André Custódio, o presidente da Conframadego, pastor José Messias, com muito carinho. Cumprimentar o senhor Luiz Dantas, que representa nessa noite o ex-governador Marconi. Pastor Felisberto Batista, representando nesse momento o pastor José Wellington. Muito prazer recebê-lo aqui na nossa cidade, vindo de tão longe. Pastor Gentil, que muito nos honra nessa noite com a sua presença. E todas as demais autoridades, não sei se vou conseguir nominar a todos. Quero cumprimentar em especial o Frederico Nascimento, ex-vereador também, ex-deputado e presente nessa noite. Agradecer especialmente o capitão Veiga, que trouxe a banda do Corpo de Bombeiros. Muito obrigada por abrilhantar. Inesquecível a participação de vocês. Receba o nosso agradecimento. Essa noite é marcante para mim, como assembleiana, como neta de assembleiana, poder estar entregando essa homenagem. E eu não cumprimentei ainda, gostaria em tempo de cumprimentar a irmã Maria Eunice, representando também a todas as mulheres aqui presentes, conframadeguianas também. Cumprimentar os filhos do pastor José Messias, Tiago, Jonatas e Marcelo, e noras e netos aqui presentes. E demais pastores, que não vou conseguir citar o nome de todos. É com muita honra que a Câmara Municipal de Goiânia abre as portas para receber a cada um de vocês hoje, para entregar de maneira, talvez, um diploma que simbolize a história de cada um de vocês. Tem uma palavra na Bíblia que eu gosto muito, em Romanos 13, versículo 7, que diz: deem a cada um o que é lhe devido. Se imposto, imposto. Se tributo, tributo. Se temor, temor. Se honra, honra. Hoje é uma noite de honrar a história de cada um de vocês. Primeiro, honrar a Deus, que é o autor, o consumador da nossa vida, que permitiu que estivesse aqui nessa noite, que eu pudesse propor essa sessão solene e que permitiu que cada um de nós escrevesse essa história. A Ele toda honra, a Ele toda glória, a Ele todo louvor. Em segundo, honrar com muito carinho o pastor José Messias. Eu tenho um carinho especial pela vida dele e com muito respeito, pastor José Messias, que o senhor merece hoje estar participando recebendo essa festividade. Um homem humilde, um amigo. Eu conheço o pastor José Messias há poucos anos, talvez aqui muitos conhecem há muitos mais anos que eu. Mas eu já tive a oportunidade de poder experimentar da sua generosidade, da sua bondade, de toda a sua família, do seu carinho, e receba também a honra nessa noite. Honrar também a história do principal pastor da Assembleia de Deus Missão, pastor José Wellington Bezerra, quem eu não conheço ainda pessoalmente, mas que tenho muito orgulho de acompanhar a trajetória e tenho certeza que Deus me dará ainda a oportunidade de estar conhecendo pessoalmente, que o senhor possa transmiti-lo, os agradecimentos dos irmãos goianienses, a toda a família. A história da Conframadego mistura-se um pouco com a minha história também. A história de pequenos gigantes, a história que começou pequena, a história dos humildes, e uma história que o pastor José Messias vai poder estar contando melhor. Eu conheço um pouco, aqui eu tenho um resumo, né, que começou em 1989, mas essa parte, pastor José Messias, eu quero ouvir do senhor. Eu quero me focar aqui nessa noite. Eu tinha pensado, e aqui não há necessidade, como vereadora, como irmã em Cristo, de falar do papel espiritual da igreja. Nós estamos vivenciando um momento na política e eu quero falar do papel social da igreja. Eu quero falar do papel que cada pastor homenageado, que cada irmã homenageada nessa noite desempenha na nossa cidade. O Brasil, hoje, mais do que nunca, precisa de nós, com a inserção social que a igreja possui.
eu acompanho e sempre acompanhei a política, mas existe um espaço que a política não pode chegar, mas que a igreja pode chegar. O papel transformador que a igreja oferece para a sociedade. E é com essa fé, não apenas no Deus que nós servimos, mas nesse poder que é vivo e que está dentro das igrejas, que eu sei que nós podemos mudar a história desse país. Esse papel social que a igreja oferece. E eu já ouvi muitas pessoas dizerem, pastor Zé Messias, não vamos falar de política dentro das igrejas. E eu tenho uma opinião diferente. Jesus passou o seu tempo aqui na terra o tempo todo falando de política. E nós, como os cristãos, temos também que falar de política. Nós não temos que politicar, talvez partidariamente ou para uma pessoa, mas orientar essa nação é papel da igreja. A Bíblia e a igreja têm a solução que essa nação precisa. Então, é nosso papel abrir as portas e os púlpitos para receber e para agregar com a sociedade brasileira, porque o país está precisando dessa transformação. Nós precisamos limpar a nossa nação. Então, é importante, sim, que nós estejamos falando de política dentro das nossas igrejas, falando de caráter, porque a igreja transforma. É através do poder de Deus que ladrão deixa de ser ladrão, que assassino deixa de ser assassino. Talvez hoje o sistema penitenciário brasileiro não consiga recuperar vidas, mas a igreja consegue recuperar vidas. Talvez hoje uma instituição não consiga tirar um drogado da rua, a igreja consegue tirar um drogado da rua. A igreja tem um papel fundamental na construção desse país, na construção do caráter, na construção das famílias. E eu não vou citar nomes, mas a internet está aí para facilitar a vida de todo mundo, do poder, do papel dos políticos cristãos na nossa nação. Tramita atualmente nessa casa, por exemplo, um projeto de lei para retirar das igrejas o benefício do IPTU, da isenção do IPTU. Esse é apenas um dos exemplos. Para mim, o menos grave deles, porque a igreja tem até condições de pagar o seu IPTU se for necessário, porque paga coisas, às vezes, muito mais caras. Pior são os projetos, às vezes, contra a família, que vão prejudicar os nossos adolescentes e as nossas crianças. Então, eu trago para mim esse papel, e eu sei que não estou lutando sozinha. Sou apenas uma vereadora, mas luta comigo os pastores anônimos que estão aí nas casas, aconselhando, recebendo, discipulando, orientando as famílias, fazendo coro à mudança que a nação brasileira verá. A todos vocês que eu posso até não conhecer pessoalmente, mas que têm uma história brilhante, que participou da mudança dessa cidade, desse estado, meu muito obrigada, meu agradecimento e meu pedido para que a gente possa continuar essa história, porque a nossa cidade e o nosso país precisa de nós. Sintam-se honrados, homenageados, que esse diploma possa também significar para vocês a honra dessa história, da história que Deus nos deu a oportunidade de escrever. Uma boa noite a todos, muito bem-vindos nessa casa. Estou sempre à disposição para receber qualquer contribuição e a receber qualquer um de vocês no Gabinete 15 aqui na Câmara Municipal. Muito obrigada. Convidamos a irmã Graça para nos brindar com uma canção, por gentileza. Eu quero cumprimentar a todos com uma boa noite, aos nossos queridos irmãos, com a paz do Senhor, e agradecer ao pastor Zé Messias, que me honrou, com esse convite. Que Deus abençoe, pastor Zé Messias. Nos conhecemos há uns 40 e tantos anos, nem sei contar, mas uma trajetória muito grande, muito tempo, e um homem de Deus, que nos deu muito exemplo, a sua esposa. E eu quero louvar ao meu Deus, por isso é só o que eu sei fazer, louvar a Deus,
Porque a palavra de Deus diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. É maravilhoso poder louvar e adorar esse Deus. Quem conhece esse hino, eu quero que faça coro comigo. Vamos adorar esse Deus maravilhoso? Muito breve vai acontecer isto. Talvez nem terminemos esta reunião, porque é promessa do meu Deus e a palavra dele é a verdade. Glória a Deus. Vai desaparecer um povo. Aleluia. E pode ser agora mesmo, né? Deus maravilhoso. Vai sair uma notícia que um povo desapareceu. Era um povo muito humilde que aqui muito sofreu. Aquele povo era o povo de Deus. Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? Alguém com voz de lamento vai dizer neste momento: aquele povo foi embora pra Sião. Onde está a juventude desta igreja e as irmãs do círculo de oração e as crianças que cantavam e a Deus sempre oravam? Elas também foram morar em Sião. Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? Alguém com voz de lamento vai dizer neste momento: aquele povo foi embora pra Sião. Glorificado e santo é o nome do Senhor. Louvado seja o teu nome, Senhor. Depois deste grande acontecimento, muitos crentes desviados vão voltar, procurando os irmãos para a reconciliação, mas infelizmente não vão encontrar. Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? Alguém com voz de lamento vai dizer neste momento: aquele povo foi embora pra Sião. Aquele povo foi embora pra Sião. Irmãos, eu quero justificar que eu vou ter que sair. O meu esposo fez uma cirurgia hoje e ele está sozinho em casa. É só nós dois, os dois vêm. E eu tenho que voltar para cuidar dele, irmãos. E eu gostaria muito de ficar, viu, pastor Zé Messias? Mas agradeço a oportunidade. Deus abençoe a todos. Obrigada, irmã Graça. Ficamos muito honrados com a sua presença. Convidamos o deputado estadual Lincoln TJ para fazer uso da palavra, representando nesse momento a Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. Boa noite a todos. A
paz do Senhor, irmãos. Eu queria, de uma forma muito sincera, agradecer a presença de cada um de vocês. Para mim, é uma honra muito grande poder falar da tribuna dessa casa, né? Eu não tive a oportunidade de ser vereador, porque eu fui direto a deputado estadual, e é a primeira vez que eu subo na tribuna dessa casa. Numa outra oportunidade, quando eu ainda era novo convertido, eu tive a oportunidade, meu pai era então presidente da Assembleia Legislativa, de realizar uma sessão em homenagem a um outro ministério lá. E eu tive a oportunidade de usar a tribuna da Assembleia a primeira vez, e eu me senti muito honrado. E aqui, mais uma vez, eu quero agradecer e cumprimentar a vereadora Priscila, por essa importante propositura. Se vocês me permitem, eu julgo que é uma das mais importantes, e eu vou explanar a respeito disso daqui a pouco. E aproveito para cumprimentá-la na presidência, como vereadora, pelo papel que tem desempenhado, papel de fiscalizar, papel de construir uma sociedade melhor. E no papel de esposa também, que eu acredito que a maioria percebeu que é minha esposa. Eu gostaria de cumprimentar o assessor especial, o pastor Romeu Ivo de Almeida, que nesse ato representa o nosso governador, doutor José Wellington de Figueiredo Júnior. Cumprimentar o nosso assessor especial do prefeito Iris Rezende, o pastor assessor especial, eu brinquei com ele agora há pouco ali, pastor André Custódio Moreira, e leva os nossos cumprimentos ao nosso prefeito Iris Rezende. Nosso querido pastor José Messias, a quem eu tenho um carinho, a quem eu tenho como intercessor da minha família, e dos projetos que Deus tem colocado e me levado. Obrigado, pastor, pela presença, isso é uma honra e abrilhanta essa casa. Ao querido amigo também, Luciano Dantas, ex-secretário de governo, e nesse ato representa o meu querido governador Marconi Ferreira Pirillo, que eu sei que só não está aqui hoje porque está viajando, que eu sei que ele não perderia jamais um momento importante como esse. Transmita a ele o nosso carinho pelo Estado que ele construiu e pela contribuição que ele tem dado para o nosso Estado e para o nosso país. Pastor Felizardo Batista da Silva, que nesse ato representa o nosso querido pastor José Wellington, que é o presidente da Casa Publicadora das Assembleias de Deus. O pastor, meu pastor também, amigo, pastor Gentil, a quem eu quero estender também os cumprimentos ao pastor Welton, que está aqui, e meu querido amigo também, ex-deputado, Frederico Nascimento, a quem eu cumprimento em nome de todas as autoridades, todos os pastores. Não é surpresa, irmãos e irmãs, que nós estamos vivendo um momento, uma encruzilhada no país. O Brasil, hoje, ele tem todas as suas estruturas questionadas. O Brasil já foi o país do futebol, hoje ele não é mais. O Brasil, graças a Deus, ele não é mais também o país do carnaval. O Brasil, ele já teve diversos títulos, mas um título que nós precisamos adotar é que o Brasil precisa de ser do Senhor Jesus. E que o Brasil precisa, sim, passar por uma transformação. Eu, na Assembleia Legislativa, estou no meu segundo mandato. Fui o terceiro deputado estadual mais votado do Estado e, como representante também cristão, eu avalio que esse momento ele é um momento histórico. A gente tem a oportunidade de abrir os livros de história. Eu tenho 2 filhos, o Daniel tem 9 anos, o Davi tem 8, e quando eles vão estudar a história, eles começam a ler os livros, e todos nós tivemos a oportunidade, a grande maioria, de estudar e de ver na história. E o que nós precisamos compreender é que a história que nós lemos de 100 anos, 200, 500, 1000, nós estamos também escrevendo uma história nesse momento. Nós aqui cidadãos, nós eleitores, nós evangélicos, nós crentes, nós estamos escrevendo a história. E muitas vezes eu me pego me questionando, o que as pessoas vão ler a meu respeito? Porque hoje não se discute futebol. Futebol não se discute, política não se discute. E quando a gente vai na Bíblia, e a gente se refere àquela parábola do espinheiro, e hoje nós estamos vendo que, infelizmente, o povo brasileiro cumpre o papel. Quando você abastece seu carro, quando você tem a oportunidade de comprar o pão, de comprar o leite, você, trabalhador,
você que paga os seus impostos, o povo brasileiro tem feito o dever de casa. Mas nós que estamos à frente, nós que somos eleitos, e a vereadora pediu para ser breve, eu vou dar uma encurtada no meu discurso, que eu sei que a noite ainda é longa e de muitas homenagens. Mas nós precisamos também cumprir o papel, e não existe uma categoria que é criada para a política. A política são os pastores, vereadora, que querem, pastor José Messias, também contribuem. Nós temos deputados, pastores, vereadores, pastores, prefeitos, pastores, que precisamos também um dia ter um presidente da República, pastor, né? Nós temos também um jogador de futebol, que é deputado, vereador, e da mesma forma senador, da mesma forma governador, de sorte que a política ela é composta pela nossa sociedade, por representantes da nossa sociedade. E hoje, todos nós desejamos viver numa cidade melhor, num estado melhor e num país melhor. Só que isso não se dará, pastor Gentil, por uma varinha mágica. Isso não se dará no estalar de dedos. Isso se dará com a participação de todos nós, principalmente da igreja. Aqui eu não gostaria e não decidi não fazer um discurso hoje apenas reconhecendo a grandeza do nosso Deus, apenas reconhecendo a importância que a igreja desempenha ao alcançar as almas e a transformar as vidas das pessoas. Mas a igreja também desempenha um papel na construção do cidadão. Eu, que durante muitos anos já tive a oportunidade de liderar na igreja, nós temos a oportunidade de ensinar as pessoas até a tomar banho. Não é só ensinar a não beber, a não praticar nada daquilo que nós sabemos que a Bíblia condena, mas também ensinar as pessoas a ser cidadão, e ser cidadão inclui ser político, porque a política ela está dentro da igreja, a política ela está na polícia, a política ela está dentro do matrimônio, a política ela está no seio da família, e quem não gosta de política é governado por quem gosta de política. Quem não discute política é governado por quem discute política. Então eu queria aqui não só render a minha homenagem a todos esses, aos homenageados e ao trabalho que a igreja, como ressaltou muito você, vereador, a importância do papel social da igreja, porque a igreja ela alcança onde muitas vezes o artigo 5º da Constituição fala dos direitos de nós brasileiros. Você abre no artigo 205 da Constituição e fala que é direito nosso ter educação e é dever do Estado promover a educação. Nós temos direitos, nós temos deveres. E quando nós analisamos isso, nós entendemos que o Estado, pela forma que a política ainda é conduzida no nosso país, pela pouca idade, pela ainda cultura nova que o país tem, nós temos a oportunidade de perceber que nem sempre o Estado cumpre esse papel social. E essa lacuna ela é preenchida pela igreja. A igreja alcança onde o Estado não alcança. Como ressaltou nossa querida vereadora, a igreja alcança o menor abandonado, a igreja alcança a prostituta, a igreja alcança o drogado, a igreja restaura as famílias. E, apesar disso ser previsto na Constituição, o Estado não exerce esse papel. E nós, legisladores, e eu encerro aqui as minhas palavras, nós que estamos à frente, nós temos que ter esse sentimento. Infelizmente, quando a gente liga a televisão, quando a gente vê pelo Brasil espalhadas, pastor Gentil, a gente discutia isso dias atrás, as marchas para Jesus por todo o país, a gente vê muitas vezes situações segmentadas, vereadora. A gente vê muitas vezes a divisão, e hoje nós precisamos entender que a construção do país, ele se dá com o fortalecimento não de uma igreja, não de um ministério, mas com o fortalecimento do papel da igreja. Porque hoje, se você vai na Inglaterra, a não ser que a lei tenha mudado, mas aquelas pessoas, por exemplo, que entregam os seus dízimos, essas pessoas conseguem sim abater no imposto de renda. Quão importante é o reconhecimento do Estado pela igreja e pelo trabalho, pastor José Messias. E nós temos que avançar nisso. Apesar de o Brasil e a Constituição dizer que o Estado é laico, nós temos que reconhecer o papel fundamental e insubstituível que a igreja evangélica realiza pelo país. E é para isso que nós estamos aqui. Para assim legislar para todos, para os nossos irmãos, para aqueles que também professam uma fé diferente da nossa, mas principalmente para entregar para o Brasil, o país que o nosso povo, que os nossos membros, que os nossos discípulos, que os nossos pastores, que os nossos avós sempre sonharam, e que eu tenho certeza, eu tenho fé em Deus, eu estou trabalhando, eu sei, vereadora, eu sei que os nossos pastores estão trabalhando, e nós teremos oportunidade de ver esse dia chegar, a não ser que Jesus volte antes, que é o nosso clamor, né? Mas se não, até lá, nós precisamos ser guerreiros.
ombrearmos com a nossa sociedade, ombrearmos com os nossos pastores e devolver para a nossa sociedade o benefício que a nossa sociedade tanto precisa, famílias restauradas, acesso à educação e a direitos principais. E é por isso também, vereadora, que eu sonho um dia, quem sabe, estar em Brasília, que eu sonho um dia em ser governador desse estado. A Bíblia fala que a gente faz planos, mas a resposta ela não é nossa. A resposta ela é de Deus, mas nós temos que fazer planos. Por isso, mais uma vez, eu agradeço a todos. E também, assim como a vereadora me coloca à disposição na Assembleia, para junto de vocês, construir uma sociedade melhor e devolver para o nosso povo, né, o que o nosso povo tanto merece, um país para se orgulhar. Boa noite a todos, muito obrigado. Convido agora para ouvirmos o pastor José Messias dos Santos, para falar em nome de todos os nossos homenageados. A paz do Senhor para todos. Nesse momento, eu quero cumprimentar a vereadora Priscila TJ, que foi autora da proposta desta solenidade em que a nossa convenção ela é homenageada. Nós queremos também cumprimentar o deputado estadual Lincoln TJ, um amigo, né? Um amigo, uma pessoa que nós temos assim uma estreita amizade, uma amizade que construímos ele ali com a Priscila, né? Em oração, né? Me lembro da eleição do Lincoln, né? Bem cedo mesmo. Eu ia na sua casa, né? Antes das urnas abrirem, né? Nós fazíamos ali uma oração. Muito bom salutar essa lembrança. Eu quero cumprimentar também o assessor especial, pastor Romeu Ivo de Almeida, que é uma pessoa que nós assim temos uma admiração pelo trabalho, relevante trabalho prestado em prol do reino, em prol da obra de Deus aqui nesse estado. Assessor especial, pastor André Custódio Moreira Júnior, filho do nosso pastor André Custódio, né? Pessoa que nós temos assim uma amizade construída aí por décadas, né? Nosso respeito, a nossa admiração. Ao senhor Luciano Dantas, que nesse ato representa o ex-governador Marconi Perillo. Nosso abraço ao nosso ex-governador. Tenho a honra também de, nesse momento, fazer menção ao nome do pastor Felizardo Batista da Silva, que nesse ato representa o nosso querido pastor José Wellington Bezerra da Costa, presidente da nossa CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus. A título de informação, o maior parque gráfico da América Latina. Nosso abraço ali ao nosso querido pastor José Wellington, que, por razão de força maior, não pôde estar presente. Acredito que o pastor Felizardo irá fazer menção, irá algumas considerações sobre este assunto. Pastor da Assembleia de Deus, Betel, pastor Gentil Rosa de Oliveira. Pastor Gentil, interessante, quando a irmã Priscila, ela falou, nós fazer menção sobre a história da nossa convenção, a minha mente foi lá atrás, né, irmão? Um pouco antes desse ano aí de 91, né? Foi 76, na Semana da Pátria, o pastor Gentil Rosa de Oliveira era o presidente da mocidade ali do Ministério de Vila Nova. E na Semana da Pátria, eles faziam uma cruzada nas congregações. E eu estava com a Maria Eunice, nós estávamos ali visitando a igreja, né? Naquela noite, né? Onde o Jales ministrou a palavra de Deus, né? Interessante, irmãos, os dados a gente não esquece, né? A gente esquece muita coisa na vida, mas desses dados, assim, do nosso primeiro encontro com Jesus, é algo contundente, né, irmão? Algo bem marcante, né? E ali,
o pastor Gentil, a partir daí, naquela noite, nós aceitamos Jesus, eu, Anice com 18 anos, mais ou menos, né? Eu com 20 e poucos anos, nós tivemos assim, a felicidade de construir essa amizade, né? O pastor Gentil foi professor ali do ETAD, foi meu professor ali no primeiro seminário que eu fiz. Então, o meu respeito ao pastor Gentil, o respeito. E nós queremos, nesse momento também, cumprimentar as demais autoridades. Aqui, pastores, eu estava aqui observando um pastor de várias regiões do país, né? Pastor aqui do Paraná, né? Pastor do Ceará. Eu não sei, irmão. De Brasília ele não é, irmão. De Brasília ele não é. O pastor Aurélio, né, irmão? É de Brasília não, né, pastor? Carioca. Muito bem, é carioca. Então, ali do Pau dos Ferros, né, irmão? Pastor Henrique Bezerra, né? Pastores aqui de outras regiões. Pastor Pablo, né, irmão? Pastor Pablo. Você é carioca, né, pastor Pablo? Muito bem. Pastor Pablo, ele hoje mora nos Estados Unidos da América, né? É um amigo que nós temos, um amigo já há pouco tempo, mas parece, né, pastor Pablo, que há muitos anos, né? E aqui tem pastor também aqui da Paraíba, né, irmão? Da Paraíba. Tem pastor do Ceará. Tem pastor de Palmas ali no Tocantins, né? E outras partes também do país, que nesse momento eu não me lembro, né? Mas tem vários outros estados aqui representados. Então, é muito bom, é salutar, é honroso esse momento, né? Em que Deus nos reúne aqui, nesse reconhecimento. Eu quero agradecer muito a vereadora Priscila, né? A Priscila por esta lembrança, né? Lembrar da nossa singela Conframadego, né? Eu quero agradecer, pastora, né? Muito bem. Ali está o meu irmão Cícero, né, irmão? O irmão Cícero, ele é um advogado, né? Uma pessoa que ajudou muito esta convenção, viu? Ajudou muito a convenção. Eu nunca esqueci, Cícero, do que você prestou, do seu trabalho, viu? Para a nossa convenção. Pessoas que estão conosco há muitos anos, pastor Valentim Cartagena Rodrigues, né? Boliviano, né? Mas está conosco há muito tempo. Lembro do pastor Valentim com aqueles cabelos, né, negros, né, pastor? Então, mas é muito bom. Lembro, nós ficávamos a noite inteira conversando sobre a Bíblia, irmão. A noite inteirinha falando sobre a Bíblia. O dia amanhecia, né, irmão? Amanhecia. E foi muitas noites assim, né, pastor? Contando a experiência lá de Santa Cruz de la Sierra, né, experiência missionária. Então, é coisa boa, pastor. Coisa que a gente não esquece. O vereador Araújo, vereador ali em Aparecida de Goiânia, né, por vários mandatos, companheiro, amigo, né, um amigo. Então, nós sentimos muito honroso, viu, pastor, com a sua presença. Nice, a minha esposa, né, irmão? Esposa de 41 anos, né, Mariane? 42 anos. Muitos aqui não tinham nascido ainda quando quando nós nos conhecemos, nos casamos, né, Mariane? É uma honra ter você como minha esposa nesse. Minha sogra está aí, Dona Aparecida, né? Dona Aparecida. Enfim, meus filhos, Tiago, Jonatas, Marcelo, né? Que é realmente pessoas assim que... Interessante que a cada dia alguém fala dos meus filhos para mim, de bem, irmão. Hoje mesmo, nós estamos... Deus nos agraciou, irmão, com um centro administrativo da convenção, lá no Minas Banco. Você vai ver amanhã, estamos inaugurando, coisa do Deus, irmão, coisa do céu, viu? Então, estavam lá, e alguém chegou, um pastor, falar comigo, né? Falar comigo, tal, e sobre a convenção,
pedir algumas informações, nós conversando, e daqui a pouco ele falou: olha, Tiago, eu vou chegar atrasado hoje aí, não corta o meu ponto não, tal. Aí ele falou: esse Tiago é gente boa, pastor, falando para mim. E eu falei: onde que ele trabalha? No Procon de Aparecida, ele é meu chefe lá. Eu falei: o Tiago é meu filho. É seu filho, pastor? É meu filho. Então, é muito bom ouvir essas coisas, né? Sobre o Jonatas, quantas pessoas que o Jonatas, meu filho, não só como advogado, né? Lá agora ele está é juiz do TED, né? Quantas pessoas, Jonatas, que você beneficiou, né? Você tem mudado essa política, né? Essa política da linha dura, né? Usar de complacência que você aprendeu no ministério, que você aprendeu na igreja, né? Então, isso é coisa boa, isso é coisa dos céus. Meus irmãos, a nossa convenção, como eu mencionei, eu sou assim, oriundo do ministério de Madureira, ali eu aceitei Jesus, ali bebi dos ensinos que nós, assim, vivemos, né? E eu estava bem, eu não tinha nenhum interesse em mudar de ministério, não tinha nenhum interesse, porque eu estava bem ali, graças a Deus. Dado momento, Deus me mostra uma mudança que ia acontecer, e que Deus, Ele me revelava, o Senhor Jesus, que Ele precisava de mim nesse contexto. Aí eu cheguei a pensar que não fosse de Deus. Eu peguei a Marionice, nós fomos para um pit dog. Eu tinha uma Kombi, puseram nessa Kombi, falei: aconteceu isso comigo, tal, uma experiência. Eu estou com medo, eu estou pensando que não é de Deus. Eu jejuei 30 dias, irmão. Irmão, eu fiquei magrinho, 30 dias eu jejuei, ia para a igreja de madrugada a orar. E aconteceu que cada dia Deus, Ele mostrava, o Senhor, Ele ampliava aquela revelação. E eu não tive, depois de 30 dias, eu não tive dúvida que era de Deus. Eu procurei a minha liderança, né, para contar dessa experiência. Então, infelizmente, eu não fui assim compreendido, né? Mas nós entendemos que a vontade de Deus, ela é soberana em nossas vidas, né? A vontade de Deus, ela tem que ser soberana. Então, Ele não é Senhor, né, irmão? Não é Senhor. Mas em 1989, né, nós fundamos ali a nossa convenção. É interessante que quando Deus me mostrava, irmão, eu registrei a convenção. Isso antes dessa data, registrei a convenção. E aí quando aconteceu aquilo que o Senhor havia falado, então a convenção geral nomeou uma equipe para vir a Goiás, para procurar, assim, algum trabalho assim, remanescente, algum trabalho que queria estar ligado assim, à nossa CGADB. Me encontraram e eu conversando ali com os pastores, totalmente neófito, concernente à convenção. Interessante que a primeira convenção que eu fui, eu assustei, né? Porque eu pensei que fosse um negócio bem fraternal, bem assim de línguas estranhas, mas eu deparei com um assunto mesmo, deparei com a igreja, não como um organismo, mas a igreja como organização. Os senhores sabem que a igreja, como organização, o homem está ali à frente, então existem as fragilidades, né? Gostoso é a igreja como organismo, não é, irmão? Aí mistura os ministérios, né, irmão? Aí há uma simbiose, né, irmão? Há uma mistura bem marcante, né? Meus irmãos, nossa convenção, depois de umas andanças, foi reconhecida pela Convenção Geral, né? E daí para cá nós temos lutado, né, irmão? Temos assim, estado juntos, né? Nós tínhamos alguns obreiros em outros estados, pastor Felizardo. E aconteceu que na Convenção Geral tinha lá um artigo que falava sobre jurisdição eclesiástica, né?
o obreiro não poder entrar no campo de outro, né? Mas nós tínhamos obreiro lá no estado que estava gerando, trabalhando para Jesus, e que eu sabia que essas pessoas eram pessoas de Deus. E houve uma representação contra a convenção. E o pastor José Wellington, o senhor sabe, o pastor Felizardo, que é uma pessoa amiga, né, irmão? Uma pessoa muito amiga, e sempre ele tentando me ajudar, assim, naquilo tudo, me ajudar. E chegou o ponto, assim, que eu falei, pastor José Wellington, eu estou te prejudicando, porque o seu cargo é político, pastor. Pastor, prejudicar esses companheiros, eu não tenho coragem. Não tenho coragem, porque a Convenção Geral, ela não exclui, nem inclui ninguém. A Convenção Geral, ela homologa as decisões das convenções estaduais. Para os obreiros serem excluídos, disciplinados, deveria a Conframadego dar, primeiramente, a sua aquiescência, né? E eu falei, pastor, não tenho coragem, não deixe o companheiro na chapada, pastor. Sei que são pessoas de Deus. Se o senhor permitir tal, que eu saia um tempo, aí ele não te prejudica, não? Não, pastor. Esse fato, dessas tantas representações aí, pode te prejudicar, uma vez que o senhor não leva o processo à frente. Aí, através de uma aquiescência do pastor Zé Wellington, nós ficamos 10 anos fora da Convenção Geral, meus irmãos. 10 anos, né? Mas mantendo amizade com o pastor Zé Wellington, respeito com todos os seus filhos, né? A sua família. Mas foi de 2000 a 2012, né, Jonathan? Em 2012 nós retornamos, né, irmão? Interessante, irmãos, é interessante como que Deus é maravilhoso. Eu ainda creio que Deus fala, eu ainda creio em revelações. Eu acho que nós, como igreja, devemos, assim, resgatar esses nossos valores, né, irmão? Que muitas vezes nós substituímos, né, irmão? As revelações de Deus, o culto doméstico, o evangelismo, outras coisas boas que nós, assim, aprendemos, né? Aprendemos quando nós aceitávamos a fé, e nós substituímos, talvez, pelo nome ministério, né? Pelo nome organização, né? E acontece, irmão, que isso não é bom. Nós não devemos esquecer a nossa origem. Então, eu estava orando, em 2000 eu estava orando. Em 2012 eu estava orando, no início do ano. Quando numa madrugada, madrugada fria, aquele frio, aquela luta ali com Deus, falando com Deus, quando alguém bate no meu ombro, né, e fala, olha, você pode ir. Chegou o tempo do retorno. Aí eu falei, meu Deus, eu voltava para a Convenção Geral, que eu sonhava, né? Mas eu esperava um sim do Senhor. Aí fui lá, acordei a Maria Eunice nisso, olha, tive uma experiência com Deus. Ela, não, você fica pensando em convenção, você descochilou, dormiu e veio com isso. Não estava acordado. Tenho certeza. Irmão, no outro dia, eu procurei passagem, eu precisava de encontrar com o pastor Zé Wellington. Não tinha passagem, tinha para chegar em São Paulo, 11 horas, sabe que ele atende pela manhã, né? E acontece que eu falei, o que eu faço? Tentando, não tinha passagem. Aí o Marcelo, pai, tem um ônibus aí que é aquele bate e volta, bate aqui. Eu falei, não tem importância, irmão. Bateu, bato, volta. Aí peguei, fui lá, comprei a passagem lá e fui para São Paulo. 10 anos que não ia ali no Belenzinho, 10 anos. Estava tudo diferente, as pessoas, né? Aí eu fiquei naquela fila quilométrica, aquela fila para falar com ele. E eu sei que o pastor Zé Wellington gosta de dourada, né, irmão? Do peixe dourado. Eu levei uma dourada para ele, uma caixa de isopor, com aquela caixa de isopor ali e tal, aquela fila andando. E eu peguei, fui lá, né, irmão, e conversei com o Ivan. Estava lá à frente, olha, eu sou aqui o assessor do pastor Zé Wellington agora, e falou, fala o pastor Zé Wellington que é o pastor Messias de Goiás, para ele não ir embora sem me atender. Daqui a pouco ele vai lá, leva esse peixe para ele aqui, põe esse peixe aí no freezer. Daqui a pouco ele volta lá,
pastor está te chamando, quer falar com você. E o pastor nos recebeu ali. Graça, Michel, eu estava te esperando. Não permiti que nenhuma outra convenção fosse reconhecida ali em Goiânia. Não permitia. E graças a Deus, irmão, graças a Deus, nós retornamos, estamos bem, foi 2012, estamos bem, estamos fazendo a obra de Deus, com todas as nossas fragilidades. Uma coisa é certa, que a cada dia conhecemos, né, pessoas, Ranieri ali, mas sua esposa, conheci agora lá no Rio Grande do Norte, né, oportunidade de comer lá uma buchada de bode com vocês lá. Coisa boa, amor, coisa boa, isso é coisa do céu, viu? Só quem não conhece para falar que não é, né? Pastor Ferreira também, nosso amigo de muitos anos, né? Enfim, irmão, nós somos felizes por tudo que Deus tem feito por nós. No momento eu quero expressar, vereadora Priscila, o nosso sentimento de gratidão. Que Deus possa abençoar, Senhor, abençoar a sua geração. Que Deus possa mostrar caminho direito para a senhora e para os seus filhos. E que a benevolência de Deus seja uma constância nesta casa. E que esta casa possa sempre abrir as suas portas para o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Fazendo isso, vereadora, não temos dúvida de que Deus estará aqui à frente desse trabalho. É uma contradição a pessoa combater a política, né? Falar, como temos que combater a politicagem, mas não a política. A política, se o pastor, você gosta da energia elétrica, você gosta ali do som, precisou de um projeto político para que você tivesse a energia, tivesse o som. Então, não tem, é uma contradição. Enfim, que Deus assim abençoe a todos, que a benevolência de Deus, os favores de Deus, seja com cada um dos senhores. O nosso muito obrigado, aqui o nosso chefe aqui do Tiago, né? Chefe do Tiago, meu filho, que Deus possa assim abençoá-los, todos vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. Senhoras e senhores, nesse instante, a vereadora Priscila TJ prestará, em nome da Câmara Municipal de Goiânia, homenagem a Conframadego, através da outorga do diploma de honra ao mérito. Convidamos também o pastor José Messias para estar junto às entregas do diploma. Para receber a justa homenagem, André Custódio Moreira Júnior. Adebalde Marinho Rezende. Adeneir Souza de Oliveira. Aguinaldo de Souza Lima. Aldivo Pereira de Araújo. Alisson Moraes. Antônio Ferreira da Silva. Aparecida Mamed Nogueira. Aparecido José Pires. Arantes Roberto da Cunha. Ariel Cardoso de Souza. Carlos Francisco Rocha de Souza. Cícero Daniel dos Santos. Daniel Duarte Jacome, representado por Alderi Jacome.
Dário Silveira Dias. Eduardo Carlos de Andrade. Eduardo Eli de Melo. Elvira Maria da Cruz Santos. Emival Batista. Fábio Júnior Gomes Cruz. Filemon Fernando Fernandes. Gregório Pereira da Paixão. Henrique Bezerra de Lima. Jairo Antônio de Souza Silveira. João Alberto Borghetti. José Bento Tavares. José Rinovaldo Furtuoso. Catiane Martins Soares Oliveira. Laudivina Pereira Mendanha. Leonardo Rodrigo Peixoto. Levi Nogueira da Costa. Márcio Luiz de Oliveira. Marco Aurélio da Silva. Marcos Donizete Honorato. Maria Teixeira Miranda, em memória. Este ato representado pela filha Nilva Maria Miranda. Max Silva de Souza. Mirislan Douglas Skeffel Júnior. Moacir de Souza. Odair José dos Santos. Pablo Jimenez da Silva. Paulo Afonso Alves da Silva. Ricardo Damascena de Souza. Daniel Azevedo Machado. Roberto Antônio da Silva. Robson de Queiroz Braga, sendo representado pelo pastor Alair. Rodrigo Rocha Dias. José Ferreira de Lima. Sebastiana Francisca da Silva.
Sebastião Gomes. Severino Elias de Assis, entrega em memória, representado pela neta Carol Braga. Cideni Saraiva dos Santos. Estela Mares Cacheta. Ultan Luiz Silva. Valentim Cartagena Rodrigues. Vitor Leandro Silva da Costa. Wellington Franco de Mendonça. Repasso a palavra para a vereadora propositora Priscila TJ, que ora preside a presente sessão, para que ela possa fazer as suas considerações finais. Quero agradecer em especial a todos que vieram de fora, todos que compareceram nessa noite, que eu tenho certeza estará nas nossas memórias. Agradecer à imprensa, agradecer especialmente também os funcionários da Câmara na presença da nossa cerimonial Nara, que estão aqui abrilhantando essa noite, os funcionários do meu gabinete, todas as autoridades presentes, e convidá-los a todos para fazermos uma foto oficial aqui na frente. E no final nós vamos ter um pequeno coquetel servido ali na entrada do hall. E desejar a todos uma boa noite, que a paz do Senhor esteja conosco.